Por que peito de frango com salada não combina com jejum em dobro? Eu sou Márcio Soares e venho aqui te ensinar a ter um ano de resultados em apenas um mês sem passar fome com jejum em dobro. E se você quer emagrecer com saúde, comenta aqui debaixo eu e começa a me seguir. Muitas pessoas acham que se elas misturarem o tradicional, né, que às vezes elas estão seguindo, que é comer salada com peito de frango, se elas misturarem isso com o jejum, que isso vai dar bom, né? Porque, meu Deus, eu já emagreço, se eu comer isso eu vou emagrecer. E aí elas trazem isso e começam a misturar isso com o jejum, que é o famoso jejum Frankenstein que eu falo. E elas passam a ter fome, uma fome muito constante no jejum. Então dificulta depois o período que elas ficam em jejum, justamente por essa alimentação que elas fizeram antes, achando que combinaria, né? Porque relaciona o tradicional, que isso no tradicional funciona, aqui no jejum também vai funcionar se eu combinar. E aí elas acabam então tendo o efeito contrário, acaba dificultando o tempo delas de jejum, acaba elas tendo que fazer menos horas de jejum, porque elas vão ter fome e os resultados são lentos e tem muita fome. Sabe por quê? Porque assim, o nosso corpo, ele não está habituado no consumo da gordura. E o que nós mais temos no nosso corpo? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Gorduras. Então, para que essas gorduras que estão aí sejam usadas, primeiro você tem que consumir mais gorduras boas. Então, quando você só come peito de frango com salada, você baixou o consumo de gorduras boas. E aí o seu corpo não sabe o que fazer com as gorduras. Se você tivesse controlando isso, não só comendo desse jeito, mas estivesse comendo também gorduras boas, quando você ficar sem comer, o seu corpo já saberia o que fazer com as gorduras, porque afinal de contas ele já está usando a que você come. Então, com a gordura que você come, o seu corpo já começa a usar as gorduras, e aí quando você fizer o jejum da forma correta, o seu corpo passa a usar as gorduras suas que estão guardadas. Mas se você não come nada de gordura, porque você só come peitinho de frango com salada, o seu corpo não sabe o que fazer com as gorduras. E aí não faz a transição da queima do açúcar para a queima das gorduras. Seu tempo de jejum fica difícil, você passa a ter fome e os seus resultados passam a ser lentos. Por quê? Porque isso cria um estresse, sabe? Esse estresse dificulta o processo, faz com que o processo seja difícil. E não tem que ser difícil, não tem que passar fome, não tem que ser estressante, não. Agora, quando você começa a aumentar o consumo de gorduras boas, o seu corpo começa a ficar mais saciado, principalmente se você aumentar o consumo de gorduras boas junto com fibras, alimentos que também contêm fibra. Você passa a ficar mais saciado, o seu corpo já começa a fazer metabolizar essa gordura, e aí quando você ficar sem comer, fica mais fácil o seu corpo ir para as suas reservas. Então, quando você simplesmente come saladinha com peito de frango, você está dificultando o processo. Então é justamente ao contrário, você tem que aumentar o consumo de gorduras boas. Em vez de você comer o peito de frango, comece a comer a coxa, com a pele mesmo. Em vez de você comer só a saladinha, comece a acrescentar bastante azeite nessa salada. Comece a comer as carnes que sejam mais gordas. Isso vai fazer com que você fique mais saciada e vai fazer com que o seu tempo de jejum fique mais fácil, porque você não vai ter fome, você vai estar consegue fazer jejuns mais longos. Então, às vezes você está fazendo 12 horas e tem fome, 16 horas e tem fome, justamente por isso. Se você simplesmente acrescentando um pouco mais de gorduras boas nisso daí, você já começa a ter começa a fazer mais horas, porque o seu corpo sabe o que fazer com as gorduras. E de benefício você vai ter o quê? Não vai ter fome, você vai estar mais horas em jejum, vai conseguir fazer jejuns mais longos e você vai ter também mais queima de gordura, emagrecimento mesmo. E desinchar, você vai acelera o processo e faz com que o processo seja mais fácil, mais tranquilo, sem esse estresse. E aí você consegue ter isso como estilo de vida, não é uma dieta. Se você faz do outro jeito, é uma dieta, você vai conseguir fazer 30 dias, não sei, 60 dias, mas é estressante, é difícil, custa. Da forma que eu estou ensinando, não. Vai ser fácil, natural, tranquilo. E aí você emagrece rápido com saúde. Aí fica mais fácil de você ter um ano de resultados e apenas um mês sem passar fome. Lógico, não é tudo, mas já fica muito mais fácil. Se você conhece alguém que está tentando fazer o jejum da forma correta, compartilhe esse vídeo para essa pessoa.